Não há dúvidas que pessoas que leem bastante falam melhor. E isso não é diferente para uma segunda língua. Você que está aprendendo inglês, você precisa ler bastante em inglês para poder falar bonito. Só que o problema é que se você não sabe ler inglês, ou seja, você não sabe o som das palavras e não sabe o que as palavras significam, meio que não adianta ler, porque você acaba tendo muito pouco ou nenhum benefício na sua leitura. E é por isso que você aprende tanto com aulas de leitura guiada, como essa que você vai ver agora. Seja quando eu leio falas de uma série, um artigo ou até uma história escrita. Porque primeiro, você descobre como que se lê as palavras, que é muito diferente da forma de ler em português. Segundo, você aprende palavras novas, que agora você vai reconhecer se você lê ou ouvi-las em outro lugar. E o melhor de tudo, de forma contextualizada. Não é listinha, não é tabelinha de palavras, é um texto autêntico, onde você enxerga a mensagem por trás das palavras e o papel delas na comunicação. Ou seja, o seu cérebro vê mais utilidade no que você aprende em aulas assim. Sem contar todos os insights que surgem na hora da aula que vão te ajudar pra caramba. Então, sem mais enrolação, bora pra mais uma super aula. Bom, eu estou aqui no site The Fable Cottage, lembrando que esse não é o único site que tem esse tipo de conteúdo. Pra encontrar conteúdos assim, é só você ir no Google e pesquisar por Children's Stories. E você vai se deparar com várias opções, sendo The Fable Cottage apenas uma delas. E eu acho mais interessante esses sites que tem não só a história para você ler, mas tem também as imagens que servem como referência ou até contexto para entender melhor a história. E além disso, tem até o áudio para você ouvir enquanto tá lendo, e que ajuda muito você a aprender a ler em inglês. Bora lá então. Hoje nós vamos ler essa história chamada The City Mouse and the Country Mouse, que traduzindo fica O Rato da Cidade e o Rato do Campo. É uma história folclórica, uma história clássica e que até muitas vezes a gente ouve piadas entre adultos mesmo, com referências a essas coisas que as pessoas viram quando era criança. Mas como a gente não cresceu num país que fala inglês, a gente acaba não conhecendo. Bora lá então pra história. Aqui a gente tem a imagem de um rato e tá dizendo aqui, ó: This is a city mouse. Vou até deixar aqui, ó, enquadrado. Tem aqui o ratinho e o texto. This is a city mouse. He lives in a big city with tall buildings and lots of shops and restaurants. But today, he's visiting his friend, a country mouse. Tá dizendo aqui, ó, esse é, né, esse apontando aqui pra esse, é um city mouse. É um rato da cidade. Ao ler, cuidado para você não falar um i longo, aonde temos um i curto em inglês. Olha só, ao invés de this is a city, é this is a city. Esse Y aqui vai ter o som de I. O restante é tudo E. Parece um E de elefante, né? Então, this is a city mouse. Esse é um rato da cidade. Daí, continuando, tá dizendo assim: he lives, de novo, tem um I curto. Lives, não é leaves. Se falar he leaves, já vira outra coisa. Leave é o verbo sair. Live já é o verbo morar, viver. Mesma coisa aqui. Se você falar these significa esses, estas. Se ao invés de falar você fala is significa facilidade, calma. Ou seja, vira outra palavra, né? Você não diz o que você tentou dizer. Então, ele mora em uma, ou pode ser traduzido também como numa, in a big city. Mesma coisa, ao invés de big, é big. City. Lembrando que muita gente também fala city. São apenas sotaques diferentes. Prédios altos. With tall buildings. Aqui você vê uma letra S, porque building está no plural. Agora, tem uma letra S que a gente viu aqui, que não significa que está no plural. He lives. Está dizendo que ele mora. Então, quando a letra S está no final de um verbo, né, não é um objeto isso aqui, é uma ação, significa que está conjugando para ele. É ele que está fazendo. Quando eu moro, eu falo I live. Você mora, you live. Mas como é um ele ou um ela, a gente fala lives. Beleza? And lots of. E muitos. Ah, mas não poderia ser a lot of. Não poderia ser many. Não poderia ser several. Sim, tudo isso seria válido. São apenas opções diferentes de falar uma mesma coisa, sendo todas essas que eu falei no plural. Então, lots of é muitos, muitas. Então, aqui tá dizendo muitas lojas. Lots of shops. Poderia ser stores também. Mesma coisa que aconteceu aqui no lots of. And restaurants. E restaurantes. But today, mas hoje, he is... Olha só a diferença. He tem I, um I longo. Is já é E, é um E curto. Como eu comentei agora há pouco, ele é rápido e soa como uma letra E de elefante mesmo. Então fica he is. I-E, I-E. Então, ao invés de ficar he is, fica he is.
Ah, e quando junta? Bom, quando junta, some o i curto, então fica his. Então, ele está visiting. Ele está visitando his friend. Olha só, esse his de dele é um i curto, fica his, ao invés de his. His seria a junção de he is. E his é dele, então dele amigo. Lembrando que friend também pode ser amiga. A gente vai pegar sempre pelo contexto, tá? Por enquanto a gente não tem o contexto da história, então vamos entender como amigo dele. Dele amigo. A country mouse. Um rato do campo, rato da zona rural. Mas, Gabriel, country não significa país? Também é a mesma palavra sendo usada para coisas diferentes. Quando se usa a palavra country como adjetivo, está se referindo a rural, do campo ou até do interior. Continuando então, aqui já tem a imagem do rato do campo. E tá dizendo assim, ó. The country mouse lives in a cozy nest at the bottom of a tree. Her home is small, but it is warm and comfortable. Bora lá. Tá dizendo aqui, ó. O rato do campo mora, vive, assim como a gente viu lá em cima, em um ou em uma cozy nest. Nest, vamos ver se tem uma imagem aqui. Não tem bem uma nest para mostrar, mas nest é ninho. Sempre usa essa referência com a Nestlé, né? Nestlé começa com nest. E tem também o leite ninho. A logo da Nestlé é um ninho com passarinhos, né? Então, nest. E cozy significa aconchegante. Não é a única forma de falar isso, é apenas uma delas. Então, ele mora em um ninho aconchegante. At the bottom significa na parte de baixo. Pode ser na parte de baixo de uma página? Pode ser. Por exemplo, escreva o seu nome at the bottom. Ou seja, escreva no rodapé, na parte de baixo. Bottom também significa fundo. Então, por exemplo, se a pessoa está sentada no fundo do ônibus, eu posso falar que ela está no bottom do ônibus. Então, bottom pode significar tanto parte de baixo, sendo o oposto de top, né? Se está no topo, top. Se está na parte de baixo, bottom. Como também pode ser fundo, de fundo do copo, no fundo da sala. Então, o rato do campo, ele morava na parte de baixo de uma árvore. Of a tree. Nota só como se fala essas palavras. Ao invés de of, fica of. E aí o a fica bem rápido, fica tipo of a tree. De uma árvore. Of a tree. Her home. E aqui a gente descobre que o rato do campo é um ela, porque tá dizendo a casa dela. Her home. Aqui quando a gente falou dele, ficou his, né? O amigo dele. No caso aqui, estava dizendo amiga, né? Amiga dele. E como eu falei, sem contexto, a gente não saberia se friend era masculino ou feminino, tá? Então tá dizendo que a casa dela is small. Olha como que emenda. O is com small. Small começa com S, então já emenda com is. É pequena, is small. Mas, it is warm, é quente, mas não quente no sentido ruim, e sim no sentido de conforto. Ela é quentinha, uma casa quentinha e confortável. Warm também pode ser quente no sentido de receptivo, de caloroso. And comfortable, e confortável. Vai começando a notar para você ir se acostumando com o som da letra L no final das palavras. Porque com o nosso ouvido de falante de português brasileiro, a gente é surdo para alguns sons do inglês. Inclusive esse aqui. A gente acha, por exemplo, que comfortable termina com som de U, né? Comfortable. Mas não, é comfortable, com da letra L. E a gente apanha muito para entender o inglês por causa dessa diferença. Então, pega textos com áudio, como esse aqui, que tem o áudio para você ouvir ali em cima, e vai começando a notar. Você sabe que o som tá aqui e que você é surdo para ele, então vai treinando os seus ouvidos para aguçar eles, beleza? Continuando então aqui a história, tá dizendo aqui: The country mouse cooks a dinner of food from her garden. Corn, carrots, acorns, and a cold glass of water from the stream. Meanwhile, the city mouse talks and talks. Aqui está dizendo que o rato do campo cozinha, e aí tem um S, não porque é plural, né? Porque é ela. Ela cozinha um jantar, a dinner, de comidas do seu garden. Opa, mas que óbvio, né? Fazer um jantar de comida. Mas em inglês não soa tão óbvio assim por causa do food garden. Garden significa jardim, só que food garden significa horta. Faz um teste, vai lá no Google e pesquisa garden e olha o que aparece. Agora muda para food garden. Olha só, já muda para horta. Então food aqui não é apenas uma palavra óbvia, e sim essencial para dar clareza, falando que não é apenas um jardim, é um garden, é uma horta. E aqui nós temos o que ela usou da horta, né? Que são corn,
milho. Isso sempre me lembra de popcorn, que significa pipoca. Carrots são cenouras, aqui tá no plural. Acorns, que a gente não tem no Brasil. Talvez não tenhamos nenhuma tradução para isso. É um tipo de noz, né, que roedores gostam. E tem também a cold glass of water. Um copo de água gelada. Mas que esquisito, Gabriel. Tá dizendo aqui um copo gelado de água. Sim, muita gente acaba trocando esse adjetivo em inglês e não faz tanta diferença falar que é o copo gelado de água ou um copo de água gelada. E da onde que vem a água? From the stream. Vem lá do stream. Se usa bastante esse nome aqui hoje em dia para transmissão ao vivo, para sites de filmes, por exemplo, né? A gente chama de streaming. Só que quando se trata de água, stream é córrego. Olha só, esse aqui, por exemplo, é um water stream. Então não é tão redundante você falar córrego de água, porque stream a gente usa para outras coisas também. Meanwhile, enquanto isso, ou ao mesmo tempo, the city mouse, o rato da cidade, fala e fala. Talks and talks. Por que a repetição? Por que falar duas vezes? Para expressar que ela está fazendo isso bastante. Eu poderia falar talks a lot, talks very much. Poderia falar, com apenas formas diferentes de expressar a mesma coisa. Em inglês é muito comum essa repetição para dar mais ênfase. Então, o rato da cidade não para de falar, né? Ele fala, fala, fala. Aí aqui na mesa a gente tem até aqueles itens que a gente falou, né? Ela tá cortando carrots, aqui tem um acorn. E aí o rato da cidade tá falando. The city is amazing. I go to the theater and the museum. My house has 20 rooms. You absolutely must visit. Have you ever tried Chinese food? Vamos analisar essa parte, daqui a pouco a gente vai pra próxima. Então ele tá falando, a cidade é maravilhosa. A cidade é incrível. Não importa qual tradução você escolher, tá? Elas vão estar na mesma direção. Uma vez um aluno me perguntou, mas peraí, Gabriel, o filme do The Amazing Spider-Man se traduz como o espetacular Homem-Aranha. Tá na mesma linha, né? Maravilhoso, incrível, espetacular. O que acontece é que já existem outras palavras para expressar isso. Por exemplo, maravilhoso seria wonderful. Para espetacular, existe spectacular. Para incrível, existe incredible. Entendeu? Então podemos dizer que essa é uma palavra que não existe em português. A gente usa palavras parecidas com ela para achar uma possível equivalência. Beleza? Então tá dizendo aqui, I go to the theater. Eu vou ao teatro. Engraçado que dependendo do contexto, quando a pessoa fala theater, ela pode estar se referindo ao cinema, que é chamado de movie theater. Então, se a pessoa já está falando de filme e já é óbvio no assunto, ela vai falar só theater, porque a pessoa já vai entender como o cinema, movie theater. Apesar de vários lugares também chamarem de cinema, tá? Então, eu vou ao teatro. Ele pode também estar querendo dizer eu vou ao cinema e ao museu. Minha casa, my house. Lembrando que é uma sílaba só, tá? Ao invés de house, é house. Igual o jeito que a gente pronuncia o nome daquela bala no Brasil, chamada house, né? Então, minha casa tem 20 rooms. 20 cômodos. Ah, mas room não pode ser quarto? Também. Quando alguém fala que vai pro seu room. Eu vou pro my room. A pessoa tá se referindo ao quarto dela, né? Meu quarto, my room. Quando você tá falando de hotel e você fala room, você tá se referindo ao quarto também. Hotel room. Apesar de quarto, literalmente, se falar bedroom, tá? Room significa cômodo, ambiente, sala. E a gente vê muita coisa já no Brasil com esse nome, né? Por exemplo, showroom. É uma sala de apresentações, de exposições. Por exemplo, you absolutely must visit. Você deve, must, deve. Você tem que, né? Obrigação fazer isso. Você deve absolutamente visitar. Se fala bastante em inglês, absolutely. Have you ever tried? Have you ever? Para perguntar se você já fez algo algumas vezes na sua vida. Have you ever? Você já alguma vez tried? Você já experimentou? É o passado de try. Mesmo verbo que a gente usa para dizer tentar, a gente usa para falar experimentar. Então você já experimentou comida chinesa? Chinese food. Aí continuando, that night the country mouse dreams that she lives in the city. She dreams that she eats at fancy restaurant, says fancy things, and buys fancy hats from fancy stores. She dreams about eating Chinese food. How wonderful, she thinks. I want to live in the city too. Então, naquela noite, that night, o rato do campo, no caso é ela, né? Sonha. E esse S é porque é ela, não é porque tá no plural. Que ela mora. Mesma coisa, ela mora na cidade. Então ela é do campo e tá sonhando que mora na cidade. Ela sonha que
aquele que eu sempre falo, que tá oculto na maioria das vezes em inglês, de vez em quando aparece, né? Então ela sonha que ela come, tudo no presente, come em restaurantes chiques. Fancy é chique. Diz, e tem um S aqui, igual eats, porque é ela, né? Diz coisas chiques, né? Fala chique, igual o pessoal da cidade. E compra, também com essa, porque é ela, chapéus chiques de lojas chiques. From fancy stores. Ela sonha, apesar de estar aqui dream that, que está descrevendo o que ela está fazendo, aqui está dizendo ela sonha em. Se fala muito dream about, né? Por exemplo, se a pessoa quiser falar, eu sonhei com você, em inglês eu diria I dreamed about you. Não seria tipo with you, como a gente fala em português. Então, ela sonha tá comendo Chinese food. E qualquer verbo que você fala depois de about tem ing. Então, por exemplo, se eu quisesse falar que ela sonha em comprar chapéus caros, eu poderia falar she dreams about buying fancy hats. Ela sonha, né, que tá comendo comida chinesa. Que maravilhoso! How wonderful! Wonder é maravilha, né? Wonderful, maravilhoso. Que maravilhoso, ela pensa. Eu quero viver, eu quero morar na cidade também. In the city too. Para quem tem dificuldade com preposições, fica de olho, olha só. In the city, in the city. É só isso que o seu cérebro precisa. Um pedaço pronto de frase. Você não precisa saber o porquê, você não precisa conhecer a regra gramatical. Tudo que você precisa é se acostumar com isso aqui como se fosse uma peça só. In the city. Que ao você falar on ou at aqui, por exemplo, você vai perceber que soa estranho. É o principal critério que o seu cérebro vai usar na hora de falar. Agora, se você tem tempo para parar, analisar, escrever um e-mail, alguma coisa, aí você consegue pensar no porquê, né? Dá tempo de pensar. Na hora de falar, não dá tempo. E se você quer entender um pouquinho mais sobre essas preposições, tem uma aula aqui no canal que eu falei só sobre isso, beleza? Então tá aqui a Country Mouse sonhando com a cidade. Continuando então. The next morning, the country mouse agrees to visit the city mouse. She packs her bag and follows the city mouse back to his big house in the city. The house is enormous. There are 20 rooms full of beautiful furniture. Então, na manhã seguinte, o rato do campo concorda. Tem um S aqui, né? É ela que tá fazendo isso. Então, ela concorda em visitar o rato da cidade. Ela packs her bag. Ela faz a mala dela. Fazer a mala, em inglês se fala empacotar a mala. Ou seja, é o verbo pack. Então, ela faz a mala dela, fica dela mala, her bag, e segue, né, vai atrás, acompanha o rato da cidade de volta para a sua grande casa. Em português, sua casa grande, na cidade. A casa é enorme. Uma palavra bem comum em português e bem mais formal em inglês. Enormous. Não é todo mundo que conhece, nem todo falante de inglês conhece palavras assim, tá? É uma surpresa que a gente tem às vezes que tem palavras que pra gente não tão comuns, pra eles formal demais. There are, existem, tem, há 20 cômodos, como ele comentou lá em cima. Full of beautiful furniture. Cheios de... Então, adjetivos não tem S. Então, cheios. E cheio? Mesma coisa. Então, cheios de móveis bonitos, móveis lindos. Beautiful furniture. Furniture, móveis. E aqui tem um dos cômodos aqui. Aqui, os dois mais. Lembrando que o plural de mouse em inglês é mais. Continuando então. The country mouse is amazed. Which room is mine? She asks. We actually live down here, says the city mouse. He leads her down some stairs to the basement. In the darkness, the country mouse sees many families of mice. These are my housemates, explained the city mouse. Então, o rato do campo está amazed, está maravilhado, está impressionado. Qual cômodo é o meu? Ela pergunta. Mas, Gabriel, peraí, qual não se fala what, né? Tipo, eu quero perguntar qual é o seu nome, é what's your name? Só que which é um outro tipo de qual. É um qual para quando você tem uma lista de opções na sua frente. Por exemplo, eu vou perguntar qual sabor que você quer. Todos os sabores estão aqui na sua frente, eu quero falar qual deles. Which flavor would you like? Então pensa sempre nesse which como qual deles. Então qual desses, né? Qual desses cômodos é o meu, a minha, os meus, as minhas, né? Mine. Não precisa falar o que é na frente. Se você fala my, aquele com Y, você tem que completar. Tipo, which room is my room? Já quando você fala mine, já tá óbvio
que é o meu, o que tá no assunto ali, no caso, room. E ele responde, nós, na verdade, actually, é um falso cognato, né? Parece atualmente. Só que, na verdade, moramos aqui embaixo. Down here. Ficou embaixo aqui. Aqui embaixo. Down here. Diz, com essa aqui, porque é ele, o rato da cidade. Ele leads her down some stairs. Olha o que ele faz. Ele lidera. Ele vai na frente, ele mostra para ela o caminho. Esse é o verbo lead. Então, ele lidera ela, ele leva ela down some stairs. Escada abaixo. E esse some é para dizer que são algumas, né? Não é uma coisa tão grande. Downstairs significa lá embaixo, ou escada abaixo. Se alguém fala para você, go downstairs, significa vai lá embaixo, vai escada abaixo, desça as escadas. E é o que ele fez. Ele levou ela, escada abaixo, to the basement. Para o porão, né? Basement, fica lá embaixo da casa. In the darkness, né? No escuro, pode ser também escuridão. In the darkness, o rato do campo vê, tem um S aqui porque é ela, né? Vê muitas famílias de ratos. Como eu comentei agora há pouco, o plural de mouse é mais e não mouses, tá? Esses são os meus colegas de casa, my housemates. Sempre que você vê mate como sufixo, significa que é colega daquilo que vem antes. Então, por exemplo, schoolmates, colegas da escola, classmates, colegas de classe e assim por diante. Mate em si já é colega ou parceiro, tá? E por incrível que pareça, também é o verbo acasalar, quando o assunto é animais. Explica o rato da cidade. É engraçado que australianos falam bastante mate, no sentido de colega, amigo. Então a pessoa fala, bom dia, colega. Como é que você vai, colega? É muito deles, sabe, falar mate. E com o sotaque deles é um pouquinho diferente, fica tipo might ao invés de mate. Continuando, the city mouse leads the country mouse back upstairs for dinner. In the dining room, there is a feast of delicious foods on the table. Cheese, bread, cookies, cakes, and lemonade. There is also Chinese food. But just as they start to eat, crash! A cat with sharp teeth and sharp claws jumps up on the table. It's the city cat. E o barulho do gato aqui, né? Meow! Então, o rato da cidade, de novo, lidera, né? Vai na frente, mostra o caminho pro rato do campo de volta lá pra cima, né? Downstairs, lá embaixo, escada abaixo. Upstairs, lá em cima, escada acima, para o jantar, né? Para essa ocasião, for dinner. Então, alguém pode te perguntar, por exemplo, o que você gostaria for dinner, né? Para o jantar, se referindo à ocasião, à refeição, não ao verbo jantar, que seria have dinner ou eat dinner. Daí, então, na sala de jantar, in the dining room, tem ou existe um banquete, a feast. E tem um i longo esse, né? Não é fest, é feast. Fest é punho. Feast, banquete de comidas deliciosas na mesa, on the table. E aqui o que tem na mesa? Tem queijo, pão, biscoitos. E lembrando que esse aqui a gente fala o i, né? Fica cookies. O que a gente viu lá em cima foi cooks. Então, ela cozinha, ela cooks. Já aqui a gente tem cookies, que são aquelas bolachas que a gente nem traduz o nome, né? São cookies. Bolos e limonada. Essa limonada aqui é de lemon. É aquele limão amarelinho, limão siciliano, né? Quando é daquele outro limão, a gente chama de lime juice, ao invés de lemonade. E ele fala que tem também, there is also, comida chinesa. Mas, but, just as they start to eat, assim que eles começam a comer, olha só, just as they start to eat, assim que eles começam a comer. Mas não faz sentido, Gabriel. Just não significa apenas, somente. As não é como, também. Mas não esqueça que palavras têm papéis diferentes, dependendo da posição que ela se encontra na frase. Essa posição aqui é no sentido de assim que, né, ao mesmo tempo que eles começam a comer, crash, né, aquele barulho. Um gato com dentes afiados, sharp teeth. Teeth são dentes, né? É o plural de tooth, igual do Bluetooth. E sharp a gente usa não só para afiado, mas pode ser também afinado. Para um instrumento musical, por exemplo, posso falar que tá sharp. Sharp também pode significar bem arrumado. Eu posso falar que uma pessoa está sharp, que a casa está sharp. E também se fala sharp para pontualidade, né? Tipo, a pessoa é sharp, chegou aqui às 2 da tarde sharp. Ou seja, uma palavra muito usada. Então, um gato com dentes sharp e
Garras, claws. Eu sempre lembro do filme do Toy Story, né? Que tem aqueles ETzinhos verde. E toda vez que vem a garra lá da máquina, eles falam the claw, né? A garra. Então ele tem garras, claws, sharp, afiadas também, assim como os dentes. Então o que ele faz? Jumps up on the table. Então ele pula. Tem um S porque ele, né, o gato. E aqui tá jumps up. Então aqui fica claro que ele não tava na mesa e deu um pulo, né? Tipo, ele tava aqui na mesa e ele pulou e caiu de volta na mesa. Não, ele tava no chão porque ele jumped up na mesa, on the table. It's the city cat. É o gato da cidade, né? Dessa vez não é o city mouse, é o city cat. O barulho que ele faz aqui. Continuando, chegando já no finalzinho aqui da história. The city cat chases the two mice off the table and across the floor. The mice hide in a hole in the wall. They are trapped. They wait silently until the cat leaves. Then they quietly creep back to the dining room. But all the food is gone. The city humans ate everything. The country mouse hurries back to the basement and packs her bag. O gato da cidade corre atrás, ó. Chase. Chase pode ser perseguir, correr atrás, não só no sentido literal, tá? Posso falar que a polícia tá chasing, né, correndo atrás de alguém, ou posso falar pra você chase your dreams, né, correr atrás dos seus sonhos, por exemplo. Então ele persegue os dois ratos off the table. Então é o oposto de on the table, né? On de em cima. Off the table seria pra fora da mesa. And across the floor. Across pode ser tanto do outro lado, como também por todo o território, que é o que se encaixa melhor aqui, né? Tipo, por todo o floor. Floor também significa piso no sentido de andar, né? Tipo, no segundo andar, second floor. E os ratos escondem. Olha só, todos os outros verbos estão com S, né? Porque é alguém, é um ele ou ela que tá agindo. Nesse caso, são os ratos, no plural. Então, perdeu o S, né? Eles hide. Se eu quisesse falar que o rato esconde, seria the mouse hides. Mas como é no plural, não precisa do S. Então, eles escondem em um buraco. In a hole, mesmo in a, que a gente viu lá na primeira frase. Então, em um buraco na parede. In the wall, né? Um buraco fica dentro da parede. Eles estão trapped. They are trapped. Eles estão encurralados. Trap pode significar armadilha, né? Por exemplo, eu posso falar que alguma coisa é um trap. Cuidado, que isso aí é um trap. E quando você já caiu na armadilha, né? Quando você não tem escape, você está trapped. Eles esperam. Então, ó, começou a perder a letra S aqui, os verbos. Eles esperam silenciosamente. Geralmente o li no final é equivalente ao mente em português. Então, eles esperam silenciosamente até o gato sair. Olha, o gato já tem um S aqui. Then, que é daí ou então. E depois, they quietly, olha só, silently foi silenciosamente. Quietly, também silenciosamente. Só que é um jeito diferente de falar silencioso. Silent significa zero barulho, né? Silêncio. Quiet significa um volume baixo, tá? Então, por exemplo, eu posso falar quietly, mas eu não posso falar silently, né? Silently não tá falando. Quietly tá falando, só que baixo, né? Bem quietinho. Então, eles... Posso também falar silenciosamente em português, né? Tipo, eles bem quietinho. Creep back to the dining room. O que eles fazem? Eles creep, que é o verbo andar, geralmente usado para animais, tá? Existe um adjetivo que é creepy, que é no sentido de esquisito, né? Estranho. Você vai no Google, escreve creepy, olha lá o que aparece. Parece um monte de filme de terror, né? Mas também é o verbo andar. Eu posso falar, por exemplo, que uma aranha tá creeping. Ela está andando, né? Com aquelas perninhas assim. Então, eles andam silenciosamente de volta para a sala de jantar. Mas toda a comida acabou. Olha só como é que fala a comida acabou. The food is gone. Quando algo está gone, é que não tá lá mais. Foi embora. Pode ser no sentido de acabar, expirar, ou de ter literalmente ter ido embora. Posso falar que alguém está gone. Posso falar que uma pessoa faleceu, posso falar que uma pessoa estava aqui, mas foi embora para casa dela. Sempre vai depender do contexto, tá? E os humanos da cidade comeram tudo. Então não foi nem o City Mouse, nem o City Cat, foram os City Humans. Foram os humanos da cidade que comeram. Ate. A mesma pronúncia que o número 8. Ate. Então comeram tudo. Everything. Hurry é um jeito de falar correr, mas não necessariamente com as pernas, tá? Eu posso falar, por exemplo, que eu vou escrever alguma coisa correndo aqui, mas não significa que eu estou correndo com as pernas, eu estou fazendo só com pressa, de forma apressada. Mas também serve no sentido de ir para algum lugar com pressa. Então, o rato do campo se apressa, né? Corre de volta pro basement, de volta pro porão e
packs her bag. Igual a gente viu lá, ela faz a mala dela. Ao invés de fazer, a gente fala empacotar. Where are you going? Asks the city mouse. Home, she says. I want to go back to the country. Your city life isn't so wonderful after all. Now, please, help me call a taxi. Então, onde você vai? Onde você está indo? Pergunta o rato da cidade. E o S aqui, de novo, para conjugação. Para casa. Então, a palavra home, além de significar casa, também significa para casa. Então, se eu vou para casa, eu posso falar que eu go home. Não precisa de falar preposição para. Se eu quiser falar vem para casa, é come home, por exemplo. Então, para casa, ela diz: eu quero go back. Go back é voltar, né? Voltar para lá. Eu quero voltar, retornar para o campo. A sua vida na cidade, a sua vida de cidade, your city life, não é tão maravilhosa. Isn't so wonderful, afinal. Que literalmente seria depois de tudo. E faz sentido, né? Depois de tudo é o mesmo que afinal, né? No final das contas, final do dia. Agora, por favor, me ajuda a chamar um táxi. Help me call a taxi. E acaba a história. E aproveitando, tem uma moral aqui. Sometimes other people's lives are not as great as they make you believe. Às vezes, as vidas de outras pessoas não são tão ótimas. Great também pode ser no sentido de grande, tá? Tipo, não são tão grandiosas ou tão ótimas quanto, olha o as, tão ótimas quanto eles te fazem, ó, make you, fazem você acreditar. Bom, eu tenho certeza que se você chegou até aqui, alguma coisa foi nova para você. Então conta aqui nos comentários o que você aprendeu, qual foi sua experiência nessa aula. E como de costume aqui no canal, não esqueça de escrever presente nos comentários. Me conta que você chegou até o final. E lembrando, se você quiser aprender mais comigo, tem os links aqui embaixo do meu treinamento e também de aulas particulares comigo. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.